Meus queridos irmãos, eu saí aqui agora, aqui atrás um pouquinho, e encontrei lá um irmão Cícero, que eu conheço ele há mais de 35 anos, 38 já, e ele é uma pessoa muito inteligente. Por sinal, quando ele era jovem, botaram o nome dele de Cícero Sabedoria, porque ele tinha muitas saídas, tiradas filosóficas, e lá no Pinheiro. E ele teve uma ideia de fazer um livro-caixa especial para departamentos, para conjuntos, departamentos de senhoras, de crianças, de jovens. E ele fez um livro que atende às necessidades dos irmãos que trabalham com essa área, os tesoureiros, irmãos que ajudam nessa área. Muito bem elaborado, ele teve a ideia, ele bolou e ele fabricou. E após o culto ele estará não sei onde. Aonde? Aqui na lateral, no corredor lateral da igreja. E os irmãos, é uma boa ideia. Parabéns, irmão Cícero, pela ideia e pelo feitio. Muito bem feito, parece coisa de gráfica de luxo. Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando em Cantares. Cantares tem riquezas espirituais imensas. E hoje um versículo um tanto picante para as mentes carnais. Na realidade, o livro fala de um relacionamento conjugal, mas esse relacionamento conjugal aponta para o relacionamento espiritual entre Cristo e a igreja. E nós não queremos tratar nada carnalmente aqui, nós queremos tratar espiritualmente. É para terminar o culto a gente chorando e dando glória a Deus, e falando em mistérios com Deus. Meus amados irmãos, aqui o noivo olha para a noiva, aqui quem está falando é o noivo, é o esposo, e ele diz uma palavra elogiosa à sua noiva, à sua esposa. Capítulo 4, versículo 11, vamos ver o que tem aí. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Amém. O noivo disse para a noiva: favos de mel manam dos teus lábios, mel e leite estão debaixo da tua língua. Não resta dúvida que no sentido conjugal não precisa de explicação, porque as mentes são férteis. Para tirar lição espiritual, o povo é devagar. Mas para tirar lição carnal, são ligeirinhos, que é uma bênção. Glória a Deus. Só que o assunto é espiritual. O noivo é Jesus. E a noiva sou eu e é você, é a igreja. E Jesus disse que da boca da noiva dele, da boca da esposa de Cristo, a boca delas mana favos de mel. E mel e leite estão debaixo da sua língua. O que é que Deus está dizendo para nós? Que da nossa boca, mel e leite é coisa ruim ou é coisa boa? Boa. Coisa ruim ou coisa boa? Boa. Boa. Então, da nossa boca, da boca da igreja, da boca dos cristãos, deve sair favos de mel. Deve sair leite. Coisa boa, coisa que ajuda, coisa que edifica, coisa que alimenta.
coisa que contribui para a felicidade dos outros. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Jesus disse que a boca fala do que o coração está o quê, meus amados irmãos? Cheio. A boca é como um balde que vai buscar no fundo do poço água e traz para fora. Quem tem um coração bom, pela sua boca sai coisas boas. Como é bom chegar perto de um crente que a boca dele é como um favo de mel. Como é bom chegar perto de um crente que a boca dele é como um manancial de leite. Como é bom, como é gostoso. Vamos ver isso lá no Antigo Testamento, em Provérbios 10 e 11. Glória a Deus. Provérbios 10 e 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A boca do justo é manancial, é uma fonte de vida. Quem chega perto de um justo, quem chega perto de um cristão verdadeiro, fica esperando que ele abra a boca, porque quando ele começa a falar, é como se saísse um riacho de águas cristalinas para saciar as pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas, aí vem uma conjunção adversativa, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A violência. Enquanto a boca do justo é um manancial de vida, a boca do ímpio é cheia de violência. O ímpio, a boca dele é cheia de violência. Palavra pesada, palavrões, piadas grosseiras, imorais, palavras que ferem. Vocês já ouviram falar, fulana tem uma língua ferina? Tem ou não tem? Por que dizem que é ferina? Porque quando ela fala, fere, entristece, machuca, ofende. Às vezes com ironia. Tem gente que é irônica, irmão. A ironia é triste. Pessoas irônicas, né? Sarcásticas. Que a palavra dele é como se fosse uma chicotada na pessoa. É como se fosse uma lapada de tabica de cipó fogo. Quando eu era criança, irmãos, meu pai ameaçava. Diz, olha, eu vou na feira, vou comprar uma tabica de cipó fogo. Irmão, eu tinha tanto medo dessa tabica. Graças a Deus que ele nunca comprou, louvado seja Deus. Só fazia prometer. Porque ele disse que quando batia nas costas, queimava. Diz que era cipó fogo porque queimava. Pois tem gente que a boca dele é uma tabica de cipó fogo. Quando você se encontra com ele 2 minutos de palestra com você, é uma tabica de cipó fogo que lhe fere. Você sai triste, você sai amargurado. Meu Deus. Da indireta, da piada, sarcasmo, ironia, fere as pessoas. Mas a boca do justo é um manancial de vida. Aleluia. E lá em Cantares diz que sai da boca da noiva de Cristo, do verdadeiro cristão, a Bíblia diz que sai mel e leite. Glória a Deus. Vamos ver Provérbios 10 e 21, no mesmo Provérbios. Provérbios 10 e 21, por gentileza. Os lábios do justo apacentam muitos. Pronto. Os lábios do justo apacentam a muitos. O que é apacentar? O que é apacentar? A palavra apacentar no hebraico é ra'á. Ra'á, que significa, de onde vem a palavra,
o Senhor é meu pastor, Jeová Raá. Raá quer dizer o Senhor é aquele que me apacenta. Então a palavra apacentar em hebraico, no Antigo Testamento hebraico, é Raá e significa alimentar, nutrir, deixar bem cuidado. Como é bom a gente conversar com alguém que quando termina as palavras dele e as palavras dela foram como se fosse um alimento para apacentar as nossas almas. Como é que diz a NVI, por gentileza? As palavras dos justos dão sustento a muitos. As palavras dos justos dão o quê? Sustento, nutrição, fortaleza. Você chega abatido perto de um justo, você chega abatido perto de um cristão, você chega abatido perto de alguém, e as suas palavras, ele chega cambaleando, e quando ele sai fortalecido, porque as suas palavras apacentaram, nutriram. Amém? Tem gente que a gente chega perto dele, quando chega perto dele sai assim. Parece que ele suga o que a gente tinha. Em vez dele nos apacentar, ele termina sugando o que você tinha. A noiva de Cristo, da boca dela sai leite, sai mel, e ela nutre, por onde ela passa, ela vai nutrindo. Amém? Meus amados irmãos, a palavra da igreja, dos crentes em Jesus Cristo, elas são agradáveis, palavras agradáveis. Nós somos chamados para dizer palavras agradáveis. Glória a Deus, vamos ver isso em Colossenses. Eu acho lindo o casamento, eu chamo o casamento do Antigo Testamento com o Novo. É uma harmonia, não é? O diabo diz que o Velho Testamento é desprezível, que é para jogar fora. Mas o mesmo diabo que disse isso já está dizendo que o Novo Testamento também tem coisa que não presta. É diabo puro, glória a Jesus. Colossenses 4 e 6. Vamos ver o que é que diz o Novo Testamento. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quem diz amém em nome de Jesus? A vossa palavra seja sempre o que, igreja? Agradável. 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 Eu fui procurar os irmãos que entendem de grego, e eles me disseram que a palavra agradável é charis, ou charis, no grego, e significa cheia de beleza, de elegância, de charme, de amabilidade. A vossa palavra seja sempre agradável. Glória a Deus. Uma palavra cheia de graça, cheia de beleza. Louvado seja Deus, para que saibais como vos convém responder a quem, meus amados irmãos? A cada um. Porque cada um tem um problema. Cada um tem uma dificuldade e você tem que ter uma palavra que atinja a cada um de acordo com a necessidade dele. Nós pastores, desculpem, nós fazemos gabinete. Cada pastor, toda igreja, por pequena que seja, ela tem um gabinetezinho. É verdade ou não é? E as igrejas que nós estamos fazendo, tem que ter. Não dá, vieram me oferecer um terreno que não dá para fazer nem um banheiro, só dá para fazer o salão. Não dá para fazer nem o banheiro, nem o gabinete, não serve. Tem que ser um espaço que dê para fazer um gabinete, uma secretaria, e os banheiros, e o gabinete pastoral. Aí quando o terreno é pequeno, a gente bate uma laje para em cima fazer os departamentos, fazer a cozinha, fazer a sala de reuniões, um auditório, um refeitório. Mas tem que ter um gabinete, porque a Assembleia de Deus, os crentes, eles precisam de conversar com seus pastores, eles precisam ser atendidos. E a Assembleia de Deus, ela tem um gabinete grande,
Chama-se o púlpito, glória a Jesus. Toda Assembleia de Deus, quando termina o culto, o pastor tem um gabinete no púlpito, até 10, 11 horas da noite. Não é verdade, irmãos amados? É difícil. Isso desde que eu aceitei Jesus, que é assim, não vai mudar nunca. Nas outras igrejas, quando termina o culto, aí o povo se senta, eu acho bonito também, e o pastor sai pelo corredor da frente, do meio, e fica lá na porta, e o piano tocando, o teclado tocando, não é glória a Jesus, né? Aí tocando, aí ele fica lá na frente para dar a mão aos irmãos, né? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas se eu for para lá é pior, glória a Jesus. Se é melhor ficar aqui mesmo, glória a Deus. Se eu para lá em top, glória a Jesus. Aí ninguém nem entra, nem sai. Se é melhor ficar aqui, porque quem quiser ir para casa fica livre. Então, irmãos amados, mas o que eu quero falar é sobre gabinete de pastor. Quando eu estou atendendo, entra uma pessoa após a outra. E quando ele entra, que abre a boca, que começa a falar o problema, que dificilmente chega uma galinha gorda, glória a Deus. Chega problema, cada um com o seu problema. E eu já fico ligado no céu, ele falando e eu orando. E não só eu, mas todos os pastores, eles já ficam orando: Jesus, me dê uma palavra que seja suficiente para esta pessoa. Que responda, que alcance a necessidade daquela pessoa. Por isso que Paulo disse: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para não ser aquela palavra insossa, sem gosto, sem tempero, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quer dizer, para cada necessidade uma palavra. Aleluia. Glória. E vem coisa do outro mundo, irmão. Às vezes chega cururu de 7 orelhas. E você diz: meu Deus, eu nunca vi um negócio desse. Um cururu já é feio, com 2 orelhas, mas com 7. E você fica assim, e a cabeça girando, mas eu dou glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem ajudado e a palavra chega para dar a resposta a cada um. Mas para isso é preciso o auxílio do Espírito Santo. É preciso o auxílio. Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, ele vos fará lembrar. Mas para você lembrar, primeiro você precisa ou ter ouvido ou ter lido. Como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca leu e de uma coisa que você nunca ouviu? Então o Espírito Santo ele vai lembrar você. Agora talvez você diga: pastor, isso é só os pastores. Não, cada crente precisa ter uma palavra para apacentar a vida de alguém. Lá no seu trabalho, o povo está esperando uma palavra. Só quem tem palavra de vida eterna é você. Talvez os seus colegas não tenham palavras. Os que não são crentes, os que não conhecem a Deus, eles não têm o que oferecer, coitados. E às vezes tem problema, né? Você chega no trabalho e alguém está com um problema, alguém está com um dilema, alguém está com uma bronca na vida, e você é noiva de Jesus, e você tem que ter mel, e você tem que ter leite na sua boca para oferecer às pessoas. E às vezes ele já fica esperando que o irmão chegue. Vamos esperar que o irmão chegue, vamos esperar que a irmã chegue. É assim ou não é que eles dizem? O irmão tem uma palavra, a irmã tem uma palavra, porque a noiva de Jesus, ela carrega na boca mel e ela carrega leite para apacentar, para nutrir, para fortalecer, para animar. O mundo está carente de mel e o mundo está carente de leite, e só a noiva de Jesus é quem tem. Não é só os pastores, não. Todo crente tem que carregar mel. Todo crente tem que carregar leite debaixo da língua para oferecer às pessoas nesse mundo áspero, nesse mundo vazio, nesse mundo mau. Só a noiva de Jesus é quem carrega mel e carrega leite para nutrir as pessoas. Aleluia. Você trabalha para um médico, você trabalha para um engenheiro,
você trabalha para um professor universitário, você tem o que ele não tem. É verdade ou não é, irmãos amados? Você tem o que ele não tem. Aleluia. Por exemplo, estão lembrados de Naamã? Estão lembrados de Naamã? Estão lembrados? Naamã? Quem já leu a história de Naamã ou já ouviu a pregação? Naamã era o quê? Me ajudem, por gentileza. General em chefe do exército do rei da Síria. Era o comandante geral das forças armadas. E ele procurou uma resposta e ninguém tinha resposta. Ninguém tinha mel para ele, ninguém tinha leite para ele, ninguém tinha uma palavra suficiente. De onde foi que veio a palavra que nutriu a vida de Naamã? De onde foi que veio uma palavra que alimentou, que apacentou, que alegrou, que sarou? De onde foi que veio a palavra que socorreu Naamã? De uma o quê, irmãos? Menina. A menina era escrava, mas debaixo da língua dela tinha leite e tinha mel para oferecer a Naamã. Amém? A resposta veio da senzala, da escrava. Louvado seja Deus, irmão. Você não sabe quem você é. Você ainda não deu conta de quem você é diante de Deus. Você é a noiva do Cordeiro. Você tem o que os outros não têm. Mel e leite debaixo da língua. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, mel e leite debaixo da língua. As palavras dos justos são mananciais. As palavras dos justos apacentam, alimentam, nutrem, animam. As palavras dos justos, as palavras da igreja são agradáveis. Palavras suaves, palavras que animam. Agora é preciso você conhecer Bíblia. Porque a palavra melhor é a palavra de Deus. É você saber manejar a palavra de Deus. Tem uma resposta para cada caso. Há poucos dias chegou uma irmã no meu gabinete, glória a Deus, e ela começou a falar e chorar e contar um problema, e eu orando. E eu orando. Jesus me deu uma palavra para essa irmã. E o Senhor me deu da Bíblia uma palavra para ela. Mas, irmão, foi como dar um tiro numa mosca. Foi em cima. Acertou. O pranto cessou. E depois ela mandou uma mensagem: pastor, eu agora estou vendo as coisas com outros olhos. Quem dá glória para Jesus por isso, não? Uma palavra. Porque uma palavra apacenta. Uma palavra é manancial de vida. Uma palavra agradável, temperada com sal, para responder a cada um como convém. Quer dizer, de acordo com a necessidade. Todos nós precisamos ter essas palavras, todos nós? Sim ou não? Agora é preciso você conhecer a Bíblia. Conhecer as histórias da Bíblia, os casos da Bíblia. E quem vai lhe lembrar na hora exata, a necessidade exata, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, infelizmente, tem gente, irmão. Tem gente que a fala dele enjoa. Tem gente, irmão, que a conversa dele é como picada de maribondo. Dá frio, febre e dor de cabeça. Aleluia. Quando ele vai chegando perto de você, você já se arrepia todinho. Meu Deus, é um encosto que está chegando. Glória a Deus. Porque as palavras são palavras sem sal. São palavras que não apacentam. São palavras que não têm manancial, não tem fonte, não tem água. Pelo contrário, são palavras... Irmão, tem gente que quando ele se aproxima, você já sente, o pessoal lá fora diz que é uma carga negativa. Né? Misericórdia, aquele homem tem uma carga negativa, aquela mulher tem uma carga negativa. Louvado seja Deus. Meu Deus, lá vem ela. Nunca traz uma notícia boa. Nunca está contente.
nunca está satisfeito. Pode botar no céu. Até lá ele vai murmurar. Aleluia. Vamos ver isso na Bíblia. São Judas, não é Judas Iscariotes, nem é Judas Tadeu, é Judas, o irmão de Jesus, o irmão do Senhor. Que Jesus tinha um irmão chamado Judas, claro que é posterior a Jesus, é mais novo do que Jesus, porque quando Jesus nasceu, a bendita virgem ainda era virgem. E depois ela teve 4 filhos, chamados José, Simão, Tiago e Judas. 4 irmãos, e a Bíblia diz que ainda tinha 2 irmãs. Há uma polêmica, porque os católicos romanos e ortodoxos, eles dizem que na realidade não eram irmãos biológicos, eram primos. Já ouviram falar essa história? Né? Mas, estudando pela teologia, pelo grego, aí os evangélicos chegam à conclusão de que eram irmãos literais. E se for irmão literais, a bendita virgem não pecou. Pecou, irmão? Se for irmão literal, pecou? Não. Por quê? Uma senhora casada, é pecado ela ter filhos? Não. Agora, quando Jesus foi gerado, ela era virgem. Mas isso não é questão, não dá para criar problema, porque o assunto não é esse. Meus amados irmãos, Judas, ele escreveu uma qualidade de gente terrível. Glória a Deus. Ele falou de uma qualidade de gente que faz dó. Vamos ver aí o versículo, capítulo único, né? Capítulo 1, versículo 16. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Meu Jesus amado. Deixa na tela, por gentileza. Judas disse, irmão, que tem gente que são murmuradores, queixosos. Glória a Deus. Vocês conhecem alguém desse jeito? Alguém conhece alguém aqui desse jeito? Glória a Jesus. Murmurador, queixoso. Mas, irmão, só vive se queixando, murmurando, reclamando. Glória a Deus. Bote ele onde botar. Dê a ele o que você quiser dar. Se você der, diga aí um carro de luxo. Diga aí um carro de luxo. Me ajudem, que eu não entendo. Ferrari, Land Rover, Porsche. Eu conheço Ponche. Glória a Deus. Pode botar numa mansão, mas ele sempre vai ter uma coisa para reclamar, para murmurar. Murmuradores, queixosos de sua sorte. Eles queixam-se da sorte. Pode fazer o que quiser, colocar onde colocar, a posição, emprego, trabalho, igreja, onde você colocá-lo, a situação é essa: murmuradores, queixosos da sua sorte. E eu fui procurar o que significa queixoso no grego, fui perguntar aos meus irmãos e meus amigos, e eles me disseram que queixoso é gogustes, ou gogustez, que significa descontente contra Deus e contra os homens. Descontente. A cara é de ira, a cara de raiva. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor. Como é que o senhor vai, meu querido? Eu vou como carne de pá, nem bem, nem mal. Jesus amado. Glória a Deus. Nunca está satisfeito. E outra coisa, se você entregar uma coisa boa a ele, essas pessoas, irmãos, tudo que você entregar a ele vai por águas abaixo. O queixoso, se você colocar ele para
ser presidente do Brasil, não precisa dizer que você já sabe. Vai por águas abaixo, porque dentro dele tem uma amargura, dentro dele tem uma tristeza mórbida, uma reclamação. Glória a Deus. Então, o que você entregar ao queixoso, as palavras dele amaldiçoam o ambiente. As palavras dele atraem espíritos ruins para o ambiente. E tudo que estava bom fica bagunçado, fica pior. Irmão, mas você é noiva de Jesus. Você não pode ser murmurador, queixoso da sua sorte, porque da sua boca sai mel e leite, porque você é a noiva de Jesus, irmão. Aleluia. Queixosos da sua sorte, murmuradores. O povo de Israel, por que foi que o povo de Israel passou 40 anos rodando pelo deserto? Por que foi? Qual foi a causa deles ficarem rodando em círculos sem chegar a lugar nenhum? Qual foi o pecado maior deles? Murmuração. Deus mandava maná, ele chamava o maná de pão vil, pão desprezível. Né? Moisés não tinha líder melhor do que Moisés. Tinha líder melhor do que Moisés? Mas eles quiseram apedrejar Moisés. Para eles o pastor que eles tinham não prestava. Para eles o pão que Deus mandava não prestava. Deus cuidando da roupa, Deus cuidando do sapato. A Bíblia diz que o sapato não envelhecia. Estão lembrados? Desculpem, o sapato não envelhecia, a roupa não envelhecia, maná todo dia, mas eles queixosos. E o que foi que aconteceu com eles durante 40 anos? Me ajuda, e ficaram o quê? Ficaram o quê, irmão? Andando em círculo. O queixoso, a vida dele é andar em círculo. Mas da tua boca não. Da tua boca é leite e mel. E tu não vais andar em círculo, tu vais andar para frente para alcançar o alvo que Deus preparou para a tua vida. Aleluia. Que coisa boa é você chegar perto de um crente que tem leite e mel na boca. Nós vamos ver na Bíblia 3 exemplos, tem muitos exemplos, mas eu vou pegar somente 3 exemplos do Novo Testamento, mas eu vou deixar eles por último. Houve uma localização não muito feliz, eu vou deixar por último. Vamos ver Efésios 4 e 29. Efésios 4 e 29. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Pronto, deixa em tela. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê, meus amados irmãos? Torpe. Eu não sei exatamente qual seria a pronúncia correta, se torpe ou torpe. Eu não sei a tônica da palavra, mas, meus amados irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu fui procurar os irmãos que entendem de grego, e eles disseram que torpe no grego é sopros. Sopros, que significa apodrecido, estragado, impróprio para consumo. Palavra torpe ou palavra torpe é palavra podre. Em miúdos é palavra podre. Eu estava lendo um livro essa semana. Aí eu digo, pastor, por que o senhor explica do grego, do hebraico? Aí eu me lembrei de John Wesley. John Wesley, ele foi pregar e disse a explicação no grego e no hebraico de uma palavra. Aí um irmão levantou-se brabo lá no meio da igreja e disse, pastor, Deus não está precisando da sua erudição, não. Ele disse, Deus também não está precisando da sua ignorância, não. Glória a Deus. Deus nem precisa da erudição, mas também não precisa da ignorância.
Meus amados irmãos, torpe significa palavras torpes, significa palavras podres, palavras fétidas, palavras estragadas, palavras que causam náuseas e mal-estar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavrão, a boca do crente não pode, aquilo é carne podre. Palavrão é carne apodrecida e não pode ser da sua boca. Sua boca foi chamada para dizer mel e leite. Diga glória para Jesus por isso. Aleluia! Glória a Deus, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra podre, palavra ferina. Há muitos anos, faz muitos anos, um irmão, tem gente, irmão, que ele joga palavra podre em você, palavras ferinas. Às vezes não é palavrão, mas são palavras podres, torpes, para lhe ferir, para dizer palavras que lhe firam. E uma vez um irmão me afrontou e me esperou no lado da tribuna do altar e me disse uma palavra muito pesada. Me disse uma palavra muito pesada, uma palavra torpe. Não foi um palavrão, mas foi torpe porque foi podre, uma palavra fétida, uma palavra ruim, estragada. Aí fiquei parado, ouvi, baixei a cabeça. Ele saiu assim, aí disse ao outro: você viu que ele baixou a cabeça? Glória a Deus, ele achou que aquela palavra havia me entristecido, me ferido. Mas você não foi chamado para dizer palavras torpes. Você foi chamado para apacentar as pessoas com as suas palavras. Paulo disse: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for o quê, irmãos? Leia o texto, por favor, outra vez. Olha que coisa linda. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Para aí. Só que for o que, igreja? Em vez de palavra torpe, palavra boa. E eu fui procurar os irmãos que entendem de grego, eles disseram que a palavra boa é agatos. Agatos quer dizer saudável, agradável, saborosa, amável e que produz bem-estar. Não palavra torpe, mas só a que for boa. Boa quer dizer agradável. Quer dizer palavra que produz felicidade, que produz bem-estar. Você e eu somos a noiva de Jesus e da nossa boca só pode sair mel e leite. Não pode sair carniça. Não pode sair carniça. Se sua criança aprender palavrão na escola, corrija em casa. Corrija, não acho bonito não. Tem pai que acha bonito, irmãos. O menino aprende na escola um palavrão, chega em casa e ele diz: menino, quem merece uma tabicada boa é o velho, é a velha. Como é que seu filho está dizendo palavras torpes e você está achando graça? Repreenda severamente. Meus amados irmãos, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Leia de novo todo o versículo. Mas só a que for boa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Só palavra boa para promover edificação. A palavra podre, ela destrói, e a palavra boa, ela promove o que, irmãos? O que é edificar? O que é edificar? Edificar, eu fui procurar os irmãos que entendem de grego. Se tem alguém aqui que acha que não precise, eu vou responder como Wesley. A palavra edificação no grego é oikodome, que significa ato de levantar uma casa, construir, erguer.
Você tem que dizer palavras que quem está lá embaixo, se erga, se levante, se edifique. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Se erguer, não diga palavra torpe, só diga palavra boa para promover a edificação. Palavras que ergam as pessoas, palavras que botem as pessoas para cima, nem que seja de correção. Mas que quando a pessoa ouvir, a pessoa sinta que cresceu, sinta que melhorou, sinta que foi edificado. Glória a Deus. Edificado psicologicamente, edificado espiritualmente, edificado culturalmente. Tem gente, irmão, que quando a gente termina de conversar com ele, a gente está edificado. Você senta para conversar, quando termina a conversa, você não é mais aquela pessoa que você entrou naquela conversa. Você cresceu. Cresceu espiritualmente, cresceu psicologicamente, emocionalmente e cresceu culturalmente. Que coisa boa é a gente conversar com alguém que quando termina a conversa, a gente edificou, cresceu, melhorou. Aleluia. Que coisa boa é conversar com alguém, né? Os meus pastores, eu dou glória a Deus, porque eu tive 3 pastores. Tive o pastor Beni, que foi meu primeiro pastor, que me batizou e me discipulou. Tive o pastor Manuel Pereira e o pastor José Antônio. Mas dava gosto ouvir essas pessoas conversando. Dava prazer ouvir, porque sempre tinha um aprendizado. Quando terminava a conversa, a gente estava edificado. No conhecimento, na sabedoria, no entendimento, nas experiências. Quando terminava a conversa, a gente estava edificado. A gente estava melhor. Quem dá glória para Jesus por isso? Quem dá glória para Jesus por isso? Você é chamado para carregar na boca o quê? Quais são as 2 coisas, os 2 ingredientes que a noiva de Jesus carrega na boca? Mel e leite, leite e mel. Vamos ouvir rapidamente 3 pessoas que ninguém queria parar de ouvir. 3 pessoas que ninguém queria parar de ouvir. Primeira pessoa, o apóstolo São Pedro. No capítulo 10, versículo 44. 3 pessoas que ninguém queria deixar de ouvir. Primeira, Atos dos Apóstolos 10, 44. Atos 10, 44. E, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro estava falando a palavra. E enquanto Pedro falava, os gentios que nunca tinham assistido um culto, os gentios da casa de Cornélio, que nunca tinham assistido o culto, começaram, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Quando foi daí a pouco, um disparou em línguas. E o fogo pegou e todos foram batizados com o Espírito Santo. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o que, meus irmãos? O Espírito Santo. Você já conversou com alguém que arrancou lágrima de seus olhos? Você já conversou com alguém que quando terminou você estava murmurando em línguas estranhas? Que gostoso, né, irmão? Você conversar com uma pessoa, você ouvir uma palavra de uma pessoa e naquela conversa, naquela palestra, naquela palavra, seus olhos começarem a marejar e você, glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. E quando for daí a pouco, a unção ser tanta que você começa a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Pedro terminou de falar com o povo sendo batizado com o quê, meus amados irmãos? Com o Espírito Santo. Paulo, vamos ver outro exemplo. Outro homem que quando falava, o povo não queria que ele parasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 13,
versículo 42. Atos 13 e 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Para aí. Mas, irmão, já pensou? Deixa na tela. E saídos os judeus da sinagoga, quem estava pregando era Paulo. E saídos os judeus das sinagogas, os gentios rogaram a Paulo que voltasse no sábado seguinte e lhes fossem ditas. A gente quer ouvir a mesma coisa que você falou hoje. Aleluia. Aleluia. Terminou a reunião, terminou o culto e o povo disse: Paulo, sábado a gente vai voltar e a gente não quer uma palavra nova, a gente quer essa mesma palavra que você ministrou hoje para a gente. Leia na atualizada, por favor, leia na atualizada. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Aleluia. Paulo, fale de novo aquela mesma coisa que você falou a semana passada. Eita palavra boa, eita palavra gostosa, eita palavra de edificação. Eu quero ouvir de novo aquelas mesmas palavras. Aleluia! Agora leia o 43, por favor. 43. E despedida a sinagoga, muito dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Dá para dar um glória para Jesus, bonito? Porque quando a pessoa tem palavra boa, a notícia se espalha. Naquele tempo não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia Instagram, glória a Deus, mas o boca a boca disseram: gente, vocês precisam ouvir o que aquele homem falou sábado passado. E quando foi no outro sábado, a cidade todinha correu para ouvir a palavra que Paulo havia pregado. Irmãos, isso dá para nós pastores. Será que o povo quer ouvir o mesmo sermão da gente? Glória a Jesus. E se for aquela conversa enjoada? Aquela conversa maçante, né? Ou tem pregador que diz: desafora o povo. Sem sal, sem tempero. Diz: desafora o povo. Brabo, glória a Jesus. Irmão, tinha um pregador tão brabo no mundo, no tempo que os púlpitos tinham cerca. Quem lembra do tempo que os púlpitos tinham uma gradezinha ao lado? Quem é antigo lembra disso, né? Glória a Jesus. Irmão, o pregador estava tão mal criado, dizendo tanto desaforo os crentes, e disse, grelou os olhos assim. Aí o menino agarrou-se com a mãe, o menino sentado no banco da frente com a mãe, agarrou-se com a mãe e disse: mãe, o que será de nós se esse homem pular essa cerca? Glória a Deus. Quem é que quer ouvir uma marmota dessa? No outro culto, quantos virão para ouvir a palavra de Deus? Vem não, meu irmão. Mas Paulo, quando pregou, disse que o povo pediu: olha, sábado que vem a gente quer ouvir as mesmas palavras. E no outro sábado a sinagoga não coube, porque estava cheio. Quase toda a cidade veio para ouvir as palavras de Deus. Palavras agradáveis, temperadas com o que, meus amados irmãos? Sal. Com sal. Palavras para edificação. Cação. Mel e o que, meus amados irmãos? Leite.
Para encerrar, um outro homem que também ninguém queria que ele parasse de falar. Ninguém queria que ele parasse de falar. Evangelho de São João, capítulo 7. Versículo 45 e 46. São João 7, 45 e 46. Foram mandar prender Jesus. Os sacerdotes foram mandar prender Jesus. Foram mandar prender porque eles queriam mandar os soldados prenderem Jesus. Os servidores aí eram os soldados do templo. Vão lá e prenda aquele homem. Quando chegaram lá, Jesus estava falando. Jesus estava pregando. Aleluia. Aleluia. Aí os soldados chegaram, os servidores chegaram e ficaram o quê, irmão? Os servidores chegaram e ficaram o quê, meus irmãos? E Jesus. Mel e leite, mel e leite, mel e leite, mel e leite. Vamos lá, leia por favor, 7h45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Por que vocês não prenderam ele? Nós não mandamos vocês prendê-los. Nós não mandamos vocês amarrá-lo e trazê-lo. Por que vocês não trouxeram ele? 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Cadê o homem? Vocês não trouxeram não, vocês não prenderam não. Fariseu, quem é doido, fariseu, prender aquele homem? Quando nós chegamos lá, nós ouvimos ele falando, nós ouvimos ele jorrando mel, jorrando leite, falando palavra de Deus, falando palavra boa, e a gente voltou, porque ninguém nunca falou como aquele homem fala. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos ver aí o teclado, o piano. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Parece que vocês não conhecem esse corinho. É muito bonito, é muito simples, é lindo e é uma oração. É do Salmo 19, é do Salmo 19, versículo 14. Que as palavras dos meus lábios, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Outra vez. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor agora. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó
ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Só vocês agora. Dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Agora, subindo, bem bonito. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Tem alguém nesta noite afastado do Evangelho? Tem alguém que nunca foi crente, está sentindo a chamada de Deus? Para Deus colocar mel e leite na sua boca. Essa boca que dizia palavras torpes, a partir de hoje ela só vai dizer palavras boas, palavras doces, palavras agradáveis. Tem alguém? Levante a mão e diga: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios ó Senhor.